Olá, eu começo trazendo um exemplo da utilidade pública da rede social. Sábado eu postei uma foto com a reclamação de que uma companhia telefônica, ao fazer uma antena, precisou cavar uma valeta através do asfalto, por baixo do asfalto, para passar a rede elétrica. E essa valeta foi mal fechada. Durante mais de ano, milhares de automóveis bateram sua suspensão por ali. Postei isso no sábado. Na segunda-feira, hoje, já estavam consertando de manhã cedo. A operadora, no caso a Vivo, foi rápida, provavelmente nem sabia dessa valeta, mas demonstrou-se que a nossa participação na rede social, participação de todos, pode prestar um bom serviço público e ter uma resposta muito rápida. Fiquei muito feliz quando no fim da tarde eu passei por lá, e vi que milhares de veículos estavam passando por lá também sem dar o pulo diário. A maior parte dos veículos dando 2 pulos por dia, em suas rodas, em sua suspensão, provocando danos na suspensão. Assunto resolvido graças à rede social. Vamos então ao comentário de hoje. Bom, hoje foi o dia do funcionário público. Brasília estava mais ou menos deserta, O trânsito em Brasília fluindo tranquilamente, estacionamentos vazios, Por os lugares por onde eu passo, então, ali no coração dos 3 poderes, estavam uma maravilha, para a gente circular. Mas eu fico perguntando, que país interessante é esse? No dia do funcionário público, são aqueles que prestam serviços ao povo, eles param, o povo fica sem esse serviço. Agora, no dia em que o trabalhador comum, o trabalhador privado, não tem nenhum dia especial de feriado para descansar. Tem o dia do trabalho que é para todos. O dia do médico, o médico está trabalhando. O dia do policial, o policial está trabalhando. O dia do bombeiro, o bombeiro está trabalhando. O dia do jornalista, o jornalista está trabalhando. O dia do advogado, 11 de agosto, o advogado está trabalhando. Dia do professor, sim. Mas essa não é uma profissão. Essa é uma missão, essa é a mais importante das profissões. Tudo bem. Mas queria registrar aqui essa coisa estranha desse país. Outra coisa estranha que eu ouvi no rádio, que hoje em Brasília foi preso em Taguatinga, se não me engano, um homem de 25 anos, porque passou num carro em alta velocidade, a polícia foi atrás, ele estava com droga no carro, portava uma arma, um revólver, uma arma de fogo, sem registro, sem porte, sem nada. Então foi preso pelo crime da arma de fogo. E aí descobriram no prontuário dele que ele tinha passagens pela polícia por homicídio, por roubo e por furto. Sujeito com 25 anos, passagens por homicídio, ou seja, ele é um homicida que não cumpriu nenhuma pena, ele só passou. Esse é o problema das leis e da justiça brasileira. A impunidade. As pessoas matam, roubam, que é o furto com violência, ou seja, é um assaltante também, é um traficante, estava com droga no carro, anda armado por aí, está solto. 25 aninhos. Ou seja, ele não cumpriu nenhuma pena aí no meio do caminho, senão estaria de volta depois dos 30, É isso. São essas leis aí que a gente tem que pensar nelas, A partir de 7 de novembro, o Supremo vai estar de novo discutindo o assunto e vai se perguntar se depois de condenado num júri popular, por um veredito do júri, a sentença do juiz, o sujeito recorre e ainda não vai preso. É um negócio assim que a gente fica horrorizado ao saber. Bom, consolo é que no dia anterior vai ser um grande dia para a economia brasileira. O dia anterior é o dia desse grande leilão do pré-sal da Bacia de Santos. Só para você entender, estava nas mãos da Petrobras 5 bilhões de reservas. Só que descobriu-se que as reservas são de 15 bilhões. Então a diferença vai ser leiloada e a Petrobras recebe 30 bilhões disso. Vai ser leiloada, vejam só, já estão habilitados
13 países, né? A Agência Nacional de Petróleo que conduz isso. Além da Petrobras, a BP, British Petroleum, que é britânica, a Chevron, que é americana, a CNODC, que é chinesa, a Ecopetrol, que é da Colômbia, a Equinor, que é da Noruega, a ExxonMobil, que é dos Estados Unidos, a Petrogral, que é de Portugal, a Petronas, que é lá da Malásia, daquelas torres imensas, né? A Shell, do Reino Unido, a QPI do Catar, a Total da França, a Wintershall da Alemanha. O leilão está previsto para render 106 bilhões de reais, pode ser mais do que isso. Então, como eu disse, a Petrobras recebe, eu disse que a Petrobras recebe 30, não, vai receber 35 bilhões, o governo federal fica com 50 bilhões e os outros 20, 21 bilhões vão ser distribuídos entre estados e municípios. Uma festa, né? Uma festa. É um grande dia. No dia seguinte, o julgamento no Supremo. Tomara que seja também um grande dia contra a impunidade, contra o crime, contra a corrupção, né? Se não for assim, o Brasil será o único país da ONU que solta o sujeito depois de um recurso a partir do qual não cabe mais mexer nas provas nem nos fatos. É só penduricalho. Bom, mais boas notícias. Vão cancelar o contrato da Transnordestina, aquela ferrovia que começou em 2006 e não acabou até hoje. Era para custar 4 bilhões e meio, já está custando 11 bilhões. É a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que é a concessionária, né? Vai devolver, mas construiu uma parte, né? Por exemplo, 495 quilômetros já podem ligar ao porto de Pecém, no Ceará. Passa em 81 municípios do Piauí, do Ceará e de Pernambuco. Em Pernambuco, inclusive, conduz ao porto de Suape. É para ter 1.700 e poucos quilômetros, 1.753 quilômetros. Né? Então, vai mudar e vão retomar. Por falar em retomar, está cheio de mina de exploração mineral, óbvio, né? Que está parada. Né? Já vai ser retomada uma agora, que foi... a concessão vai ser da Perth, que é australiana, no sul de Tocantins, na divisa com Goiás. Aliás, eu vejo a notícia falando de fronteira com Goiás. Fronteira é entre países, né? Mas tem coisa que a gente não aprende na faculdade de jornalismo. Bom, são 225 milhões de investimentos em 10 anos, criando 2.500 empregos. Essa australiana que vai explorar zinco, cobre e chumbo, né, em Palmeirópolis, Tocantins. Mas não é só isso. Tem a exploração de cobre em Bom Jardim, Goiás, exploração de fosfato em Miriri, em Pernambuco, de carvão em Candiota, no Rio Grande do Sul, tem uma usina térmica ali próxima que usa carvão, Caulim, no Rio Capim, no Paraná. Então, é uma série de novidades boas. Tem novidade boa também para os municípios. Vocês sabem que vai ter um encontro do BRICS aqui em Brasília, né? Nos dias 12, 13 aí de novembro. Virão os chefões da Rússia, da China, da Índia, da África do Sul, né? E tem um banco dos BRICS. O Banco dos BRICS já aprovou uma linha de crédito para financiar prefeituras brasileiras nas obras de infraestrutura. Por enquanto, está com $500 bilhão de dólares, mas isso vai aumentar. Ou seja, são boas notícias. Bom, eleição na Argentina de novo, né? Fica Bolsonaro e Fernandes aí espinafrando o outro, né? Não cabe isso nesse momento. Olha, a economia brasileira não está dando a mínima para esse bate-boca dos dois presidentes. A Bolsa de São Paulo já está com um novo recorde, já passou 108 mil pontos, né? O dólar já baixou de R$4, quer dizer, parece boa notícia a gente saber que a economia argentina vai se dar mal, né? Não é boa notícia, mas, né, não está afetando assim politicamente, porque certamente o mercado de capitais, o mercado financeiro não tá ligando muito para essas
fanfarronices aí, o novo presidente dizendo que pode congelar os preços por 180 dias. Nunca deu certo isso em lugar nenhum do mundo, né? Aqui no Brasil foi aquele fiasco do plano cruzado do Zé Sarney e do Funaro, né? E aumentar salário. Como aumentar salário se não aumenta a produção, se não aumenta o emprego, se não aumenta a produtividade das empresas? Não tem como, isso estoura, né? E eu vi gente chamando o novo governo de esquerdista, coisa nenhuma, né? É populista. O peronismo é direita e esquerda ao mesmo tempo, mas no cerne é populista. É como Getúlio Vargas, que ninguém sabe se era direita ou se era esquerda, era populismo, com nacionalismo. Vargas e o peronismo também, né? Enfim, a gente espera que essas rusgas entre os dois presidentes, o Fernandes veio de Buenos Aires, entrou no Lula livre, aquilo lá em Curitiba, né? Disse que o Lula é o resultado de uma injustiça, né? Ou seja, está criticando a justiça brasileira. Bolsonaro disse que não o cumprimenta pela vitória e, no entanto, o derrotado Macri já o cumprimentou pela vitória, já tiveram um encontro juntos. A Argentina tem esse cerne civilizado aí, desde meados do século XIX, no governo Sarmiento, né, esse grande herói latino-americano. Bom, vamos esperar então que a Argentina se dê bem, né? O Uruguai vai para um segundo turno, e o Uruguai sim tem esquerda, né? A Argentina não dá para a gente dizer que peronismo seja esquerda. E tem gente sugerindo que Bolsonaro devia responder Cristina na cadeia, né? A Cristina não vai para a cadeia porque a vice-presidente, ela está na chapa, né? Se tornou vice-presidente e ganha uma cadeira no Senado. E aí ganha imunidade, né? Era esse o grande objetivo da senhora Kirchner. De Brasília, Alexandre Garcia.